Então, começamos o Encontro Saudável desta semana falando sobre uma divulgação, uma campanha publicitária que o Laboratório Biovel divulgou recentemente e que traz a intitulação O Bioquímico Voltou. Muito bem, essa divulgação, essa campanha teve uma resposta muito rápida e positiva de internautas e de clientes também. E o nome Álvaro Largura é responsável por essa sensação de volta a casa. E é com ele que eu converso no programa de hoje, o Dr. Álvaro Largura, que é diretor técnico científico do Laboratório Biovel. Tudo bem, Dr. Álvaro? Tudo bem, Soraya. Como é que foi pensada essa campanha de retorno, né? E, aliás, como foi esse retorno? Como está sendo esse retorno? Seja bem-vindo. Tá, muito obrigado. Na verdade, a campanha não sou eu, a campanha é o nosso pessoal. O meu retorno é que eu posso realmente falar sobre ele. A campanha é uma campanha até interessante, eu achei interessante no fim, mas para mostrar que a gente está agora dentro de um estabelecimento de análises clínicas com outro nome, mas que eu estou presidindo a área técnica científica desse laboratório, né? Então essa realmente é a novidade. Eu nunca estive fora de laboratório, porque durante esses 5 anos ou eu escrevia, ou eu estudava, ou ia dar alguma palestra fora, alguma aula, enfim. O pessoal me convida bastante para participar de eventos. Perfeito. A medicina diagnóstica, Dr. Álvaro, especificamente a área de análises clínicas, está cada vez mais inserida na prática médica, né, no dia a dia do médico. O senhor sempre esteve muito próximo dessa classe médica, das suas pesquisas, dos seus projetos. A gente foi lembrar de tudo que aconteceu em Cascavel nas últimas décadas. O nome Álvaro Largura faz parte dessa história da medicina também. O que ocasionou essa aproximação do senhor com os médicos e com os projetos da medicina? Olha, é uma longa história, viu, Soraya? Porque quando eu cheguei em Cascavel, tinham 12 ou 14, 12, 16 médicos, né? E logo a seguir, chegaram mais médicos a Cascavel. E chegavam sempre médicos com alguma residência médica e sempre com um nível bem maior, com 3 anos de residência, 4, 5. Cada vez mais exigindo exames complementares, que é o que a gente faz. E eu não só, a gente tinha que estudar, e na época era uma dificuldade muito grande, porque não tinha internet, e você tinha que ir atrás de publicações de revistas que levavam 2 anos para chegar no Brasil, era muito difícil. Então eu tinha que ir a São Paulo ou Curitiba, numa biblioteca, a Bireme, que é uma biblioteca regional de medicina, para, afinal, estudar e conseguir evoluir e acompanhar a medicina local. Então o médico chegava da residência, ele fez a residência em Porto Alegre, ou em São Paulo, ou em Curitiba, chegava em Cascavel, ele queria ter os exames que tinha em São Paulo, em Curitiba ou em Porto Alegre. E nós, o que nós fizemos? Nós fomos acompanhando isso de uma tal forma que hipertrofiou o laboratório e nós começamos a entender que nós tínhamos que ter mais clientes para poder suportar a gama de exames que a gente estava fazendo. Sempre exames mais sofisticados. Chegou até ao ponto de a gente colher lágrima com papel de filtro para enviar para a Bélgica. Porque um médico daqui de Cascavel foi fazer um estágio na Bélgica e um professor dele estava fazendo umas dosagens de enzimas na lágrima. Bom, o que nós fizemos? Colhemos lágrima e mandamos para a Bélgica. Eu não podia ir lá na Bélgica naquela época, eu não tinha suficientemente fundos para ir estudar lá na Bélgica ou mandar alguém para lá. Mas nós fazíamos. Então, com a neurologia, com a urologia, enfim, isso aparecendo, mais médicos, e Cascavel acabou se tornando um centro médico e nós acompanhamos. E até em alguns momentos a gente estava na frente de outras cidades, essas que eu já citei. Por quê? Porque houve uma demanda nacional. Nós começamos a oferecer o serviço regionalmente, para os laboratórios próximos, e fomos ampliando isso. E aí fomos a Santa Catarina nós fomos muito bem recebidos, e fomos ao Rio Grande do Sul, e assim acabamos partindo para o Brasil inteiro. Chegou ao ponto que nós tínhamos 5.000 laboratórios enviando amostras para nós. Do Brasil inteiro. Certo. Claro que isso fez uma projeção, mas isso não foi o
tão importante para nós. O que mais importante foi que nós conseguimos aí realizar testes mais sofisticados para toda a classe médica de Cascavel, entendeu? E aí nós nos aproximamos ao médico, daí vinha a tua resposta. Nós nos aproximávamos desde quando tinha 12 médicos até quando tem 500, 600, 1000, enfim. Porque normalmente quando nós analisamos um exame, que ele passa por um filtro, os testes no laboratório, chega num ponto que tem os valores, os exames anormais, e que nós fizemos uma análise para ver se tem algum interferente com um medicamento ou algum procedimento que talvez um pré-analítico tenha influenciado para dar aquele resultado alterado. Porque, eu vou dar um exemplo assim, de repente alguém solicita uma dosagem de prolactina, um termo técnico, que essa dosagem tem problemas cerebrais que essa dosagem pode estar alterada, como também ginecomastia, enfim. Se a pessoa, a mulher, tomar um antiemético, um desses medicamentos para vômito, né, tipo Plasil, o resultado da prolactina vai dar 300, 400, vai ser muito alto. O resultado normal é até 30. Então, o que a gente tem que estar? Você tem que estar cuidando do que esse paciente tomou, se não existe nada pré-analítico ali. Porque se eu simplesmente emito esse resultado para o médico, ele vai dizer, é impossível. Vai fazer uma radiografia, uma tomografia do cérebro e vai ver que não tem nenhum tumor, entendeu? E esse teste, então, está errado. Ele não está errado. É que, na verdade, houve um interferente, né, e que não foi informado ao médico. E essa é a nossa função. Além de você fazer o exame, você tem que entender do exame, você tem que saber qual é o percentual de positividade para as doenças, né? Porque a clínica é muito importante, o laboratório é um complemento da clínica. Mas em determinados momentos você faz um exame e ele, naquela doença, ele dá positivo em 80% dos casos. Ele não dá em 100%. Então a medicina tem muito a ver com estatísticas. Exatamente. E o laboratório também faz parte disso tudo. Agora, todos esses dados relacionados especificamente a cada um dos exames, quem tem que informar ao médico somos nós. Por isso que tem que haver uma inter-relação muito grande entre o laboratório e o médico. E não simplesmente fazer um exame como se ele fosse um produto de uma indústria. Não é. Ele não é. Há poucos dias eu estive em Fortaleza e, numa apresentação que eu fiz, eu demonstrei aos colegas que estavam nos assistindo que, em bem pouco tempo, eu observo que as pessoas ligadas à área querem transformar um resultado como se fosse um resultado de exame, como se fosse o resultado de uma indústria, um produto. Acontece que a matéria-prima... Ter uma padronização. Não, acontece que a matéria-prima é soro humano, não é plástico, não é ferro, e não se põe dentro de uma máquina e sai acabado aqui o produto. Não é assim. Nós estamos lidando com vidas no final. E o soro humano é uma matriz, se fosse considerar uma indústria, é uma matriz que não é considerada uma indústria. Mas todo mundo quer comercializar. Alguns acham até que o laboratório ficou muito simples. É só jogar dentro o soro e aqui sai um papelzinho com o resultado. Não é bem assim. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. E raramente alguém fala sobre esse assunto também. Né? Isso que eu ia falar, isso torna uma característica muito sua, né? Conversando com alguns médicos aí, até por ocasião do aniversário do primeiro transplante renal aqui do Oeste, né, do interior do Paraná, conversando com a doutora Ri, enfim, com outros médicos, o seu nome vem à tona. Então a gente fica pensando, em meio àqueles médicos, cirurgiões, tinha o nome do Dr. Álvaro também. E eles são unânimes quando dizem que sem o senhor, sem o seu apoio, sem o seu trabalho, sem a sua dedicação naquela época, isso não seria possível. Como é que foi trabalhar em meio a isso, doutor Álvaro? Não era uma questão que não seria possível. Seria sim, só que seria um pouco complicado, porque alguém teria que fazer os exames de compatibilidade entre o rim do cadáver ou do vivo, se forem intervivos, e o sangue do paciente que vai ser transplantado. E quando a Ri veio para Cascavel e que houve a necessidade de alguém fazer esse teste,
Ah, me dispus imediatamente, porque até porque eu sempre tive interesse que a medicina crescesse em Cascavel para que eu crescesse junto, né? Então, nada mais justo do que eu imediatamente fui a Londrina, junto com o Dr. Mocelin, a doutora Tereza, que tinham recentemente vindo até dos Estados Unidos, onde ficaram fazendo uma graduação na área de histocompatibilidade. Eu passei 10 dias lá, vim pronto para fazer os exames de compatibilidade aqui. E assim foi feito o primeiro transplante, junto com a RI, todo esse grupo que você viu. Que bom, e ficou um marco, né? Isso daí leva o nome do senhor também. No site do Biovel, há um canal direto entre o cliente e o bioquímico, né? Tá a tua foto lá, inclusive. Tudo bem. Eu quero saber se é o senhor mesmo quem responde e se o senhor, como o senhor vê essa questão da impessoalidade com os clientes? Olha, hoje mesmo eu respondi um questionamento de uma paciente que estava conversando com... Porque eu estou trabalhando no laboratório, dentro do laboratório. Eu não estou em nenhum escritório administrativo do laboratório. O senhor voltou mesmo? Eu estou no trabalho. Né? Então, porque muita gente pode dizer, não, o Álvaro está lá na administração, sentado, no meio do... Bem, bom, não é bem assim, não. Eu estou junto. Então, alguém estava com uma dificuldade em responder a um questionamento para uma senhora, e imediatamente elas passaram o telefone, eu respondi a ela, não, a coisa assim, ela ficou super satisfeita. Mas é a minha função também, é a minha função, muitas vezes, conversar com o médico. Hoje mesmo eu tive uns resultados, nós solicitamos que uma paciente voltasse a fazer uns exames, porque eu não fiquei satisfeito com o primeiro resultado. E isso já fazem vários dias que foram coletados, pelo menos mais de 10 dias, e esse resultado não está... Eu não me satisfez o resultado, sabe? Porque é um resultado que o médico vai ficar com dúvida. Se ele solicitou, ele não quer dúvida disso aí, ele quer uma certeza desse resultado. Nem sempre a gente consegue. Mas eu, para me certificar, porque o pior resultado é aquele em que eu coloco inconclusivo. Em alguns momentos eu sou obrigado a colocar. Mas aí equivale à experiência de alguém que conhece aqueles resultados, ligar para o médico, só você vai receber um resultado que ele é inconclusivo. Eu acho que daqui 2 semanas pode ser feito novamente, ou 3 semanas, para ver se define esse nível de anticorpo, num caso específico, entendeu? Perfeito. E eu estou à disposição mesmo, quem quiser ligar para o laboratório, eu estou lá full time, depois das 9 horas com certeza, até às 6 horas da tarde, como um bom funcionário. Da minha esposa agora, né? Tá que ela é que é a dona. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser que o bioquímico responda, você acessa o site do Biovel, nesse endereço que está aparecendo embaixo no seu monitor, que o bioquímico responde, tá? Doutor Álvaro, o senhor concorda que os laboratórios estejam cada vez mais profissionalizados, buscando novos conteúdos e principalmente na área de gestão e administração? Essa é a sua visão de empreendedor também. Olha, esses 47, 49 anos de profissão, 48, 49, até já perdi o tempo. Todos os setores, e principalmente o setor médico, reduziu muito o ganho individual. E no laboratório, o laboratório se tornou uma empresa, né? De qualquer forma, se você não está capacitado como um administrador, você tem que ter gente do teu lado muito capaz para administrar, porque a lucratividade está diminuindo cada vez mais. Então, é um mercado interessante, um mercado que tem que ter volume, você tem que ter uma equipe especial, uma equipe toda muito treinada e que tem custo para isso. Então, realmente a parte administrativa, financeira, tem que ser muito cuidadoso com isso, porque os lucros diminuem muito. Agora, não sou eu tenho que ter gente do meu lado que possa fazer. Eu sei fazer algumas coisas, que essas algumas coisas que eu sei são relativas à profissão, realizar um exame com qualidade, saber interpretar esse resultado. E até mesmo eu sou obrigado a estudar clínica. E estudei no passado, continuo estudando, porque eu não posso exercer como clínico, mas eu sou obrigado a entender alguma coisa relacionada à clínica médica, para poder interpretar juntamente com os exames e juntamente com as estatísticas existentes no mundo inteiro, para que eu possa, quando questionado, responder à altura, tanto para as pessoas em geral, da comunidade, como para os médicos, em qualquer especialidade.
Claro. O senhor também é idealizador do Alvo. Pode-se dizer que é uma assessoria genética? E qual a importância desse tipo de serviço nas diversas especialidades médicas? Olha, o que está acontecendo, principalmente na oncologia, a empresa Alvo é uma empresa que intermedia amostras para serem enviadas para a Europa, para os Estados Unidos, em serviços muito especializados, que precisam de gente da área de TI, gente da área de genética, geneticistas, e com os equipamentos muito atualizados, porque você consegue hoje, através da farmacogenômica, você consegue detectar aquele gene daquela pessoa, se ele está dentro de um grupo e que responde bem a determinado fármaco, entendeu? Uhum. Ou responde mal, ou responde medianamente, ou não adianta dar aquele medicamento porque não vai funcionar. Em alguns momentos, esses resultados chegam a sugerir o tipo de análise, o tipo de medicamento que deve ser dado. Entendeu? Uhum. Então já existe, o FDA nos Estados Unidos liberou um fármaco na área de oncologia juntamente com um exame. Ou seja, o paciente tem que ser feito esse exame, porque se ele tiver esse polimorfismo que se espera, esse medicamento vai funcionar em 90% dos casos. Se ele não tiver, não vai funcionar. Entendeu? Então chegou-se a esse nível, que é da medicina, antes chamava-se medicina personalizada, hoje chama-se de medicina de precisão. Né? Exatamente. Então esses exames ainda não estão disponíveis para nós aqui no Brasil, alguns já estão iniciando no Rio e São Paulo. E a Alvo, o que ela faz? Além de mandar esses exames, o pessoal técnico do Alvo tem que interpretar, ajudar a interpretar para entregar ao médico, porque não adianta simplesmente entregar aquele resultado sem ter um monte de informações para que esse exame faça sentido, né? que auxilie o médico. Funciona como uma assessoria funcionar mesmo. Como uma assessoria mesmo, é isso daí. Perfeito. Porque hoje não faz sentido eu fazer um exame que ele foi feito só por fazer, isso não faz sentido. Tem que fazer um exame que realmente auxilie o médico a fazer o diagnóstico ou acompanhar o tratamento, entendeu? Isso é que é o importante do laboratório. E que bom que a gente pode contar com esses serviços de altíssima qualidade em Cascavel e que serve para toda a região oeste, né? Muitas pessoas saem de seus estados de origem, inclusive, para procurar esses exames, esses diagnósticos, esses tratamentos em Cascavel. Isso nos deixa muito orgulhosos. Agora, para finalizar, eu queria que o senhor me dissesse o que torna o Biovel diferente dos outros laboratórios. Olha, eu acho que as inovações, porque quando você fala em equipamento, é extremamente simples. As empresas colocam equipamento ou você compra de alguma forma, ou a tecnologia está disponível. As metodologias usadas também e que você tem condições de escolher a melhor. Né? O que é mais importante é um time. Um time que joga bem, entendeu? E mais importante ainda é ter pessoas que possam ter a criatividade, não só de acrescentar novos testes no menu dele lá, mas de um time que entenda de resultado de exame de laboratório, está a fim de trabalhar com resultados que eu possa tanto informar o médico e isso faça sentido, e satisfazer também o cliente, que é o que me importa, a comunidade. Então, o Biovel está aí com inovações de exames novos, que você já até sabe alguns exames que a gente está introduzindo na rotina, um time que está crescendo a cada dia, no aspecto educacional de toda a equipe, com a vigilância nossa e a gente contribuindo para crescer todos, e com criatividade para cada vez mais
se tornar importante no contexto. O Biovel não é um laboratório que quer fazer exame e vender exame. Essa não é. É evidente que ninguém é a Madre Teresa de Calcutá. Nós não somos. Ela viveu a vida inteira e não precisou de recurso financeiro nenhum. E fez muito bem para o mundo. Nós também. Mas uma coisa, nós participamos da comunidade. E nós fizemos a diferença com nossos resultados em qualquer momento. O Biovel é de Cascavel. Existem outros laboratórios aqui em Cascavel. Mas o Biovel tem alguém que trabalha há 50 anos na área. O Biovel tem uma equipe disposta a fazer a diferença dentro de Cascavel. Essa é a minha mensagem que eu dou para quem está nos assistindo, a você também. E eu acho que ainda tenho aí mais uns 20 anos, e a minha equipe muito mais do que isso pela frente, vai perdurar aí essa vida do Biovel como uma empresa de Cascavel que está a fim de fazer algo muito bom e cada vez melhor. Porque eu não me conformo de sempre olhar a mesma coisa, apesar de você falar, puxa, mas está funcionando bem? Não, ela pode funcionar melhor. Eu sou contra essa história de dizer que em time que está ganhando não se mexe. Mexe sim. E eu acho que faz a diferença quem pensar em sempre fazer melhor o que já está fazendo bem. Entendeu? Porque o conformismo, eu acho que deixa as empresas estagnadas e as pessoas estagnadas. Não, eu faço bem isso aqui, mas eu não posso fazer melhor? Eu acho que essa é uma mensagem do Biovel. Tá certo. E a história mostra, né? A história mostra a inquietação desse bioquímico, desse empresário que tem trazido empresas e resultados excelentes para todos nós. A gente agradece. Mais uma vez, obrigada pela presença, doutor Álvaro. Muito obrigado.